É a voz dela que tá baixa, viu, chat? Eu meio que falei assim um pouco por cima em um perfil privado meu e acabou vazando, né? E não esperava que isso fosse acontecer, mas enfim. Tá, vamos lá. Fale. Como vocês imaginam, como devem saber, né? Sim. Eu tinha viajado e eu voltei pra casa. Eu não fiquei muito tempo assim fora e eu não tinha dito o lugar que eu ia, de praxe. Mas eu tinha ido para os Estados Unidos e eu tinha ido Pessoal, a voz dela que tá baixa, tá? É a voz dela que tá baixa. Não é nem o meu coisa aqui, nem é o vídeo, viu? acompanhada, né? Acredito que a maioria já sabia, imaginava, enfim, sei lá. E aí eu fiquei pouquíssimo tempo e voltei para casa. Eu vou explicar mais ou menos para vocês o que aconteceu. E eu não vou, vou tentar não ler o chat. Tá. Então, assim, ignorem se eu me perder um pouco nas coisas que eu vou dizer. Porque eu tô bastante nervosa falando disso, na verdade. Então, enfim. Eu vou começar de um começo. Ai, não tá nervosa não, menina. Eu vou começar do começo. A bicha tá nervosa pra caralho, vai se fuder, velho. Todo mundo sabe que eu Sim. namorava com o Yuri. As pessoas Você viu, ela ia falar, eu namorava um PCD, você viu, né? Que ela que ia falar, né? Ela foi e falou o Yuri. veem as coisas, né, e tudo mais. Ai, gente, eu tô meio desnorteada de falar sobre isso. Então, me desculpe se eu falar devagar. Mas enfim, eu namorava com o Yuri. Vixe, Maria, agora ela pesou o clima, já não dá nem pra rir mais. Aí você tem que assistir quieto agora que ela começou a chorar e fudeu. Pesou, aí pesou o clima, Rádio. Quando eu conheci ele, ele não era grande como ele é hoje em dia. Ele era menor. Mas, enfim, eu Não, gente, PCD é pica curta demais, é isso que eu quis dizer. gostava muito dele. Não é esse o ponto. É, Mas eu conheci ele como uma pessoa diferente do que ele é hoje em dia. Então, às vezes, até rebatendo um pouco do que eu recebo das pessoas que me taxam como algo que eu não sou e que elas não sabem exatamente a cronologia das coisas, até para explicar para essas pessoas Sim. que quando eu conheci ele, ele tinha outra vida, não é a de hoje em dia. Eu ganhava muito mais do que ele, pelo menos assim, umas 5 vezes mais. E esse não é um detalhe relevante, É, né? mas é verdade, é verdade. É porque assim, mano, eu vou ir falando que eu sei de algumas coisas também, tá? Realmente a Raja ganhava muito mais que ele na época. E assim, não é que seja um comentário relevante, é porque hoje o pessoal pensa muito que às vezes os dois pode estar junto ou tava, não sei, por um interesse dela. Então tem que lembrar que antes, quando ele era um filho da puta fudido, ela tava lá também, entendeu? Então se hoje eles tivessem que ficar junto, não por interesse, não seria por interesse, seria porque eles dois se gostam. Mas eu só queria frisar para as pessoas entenderem que essa nunca foi uma questão para mim. Então, a gente começou a namorar e eu gostava muito, muito, muito dele. Ele também, Gostava. acredito que gostava muito, muito, muito de mim. Pelo menos era a maneira que eu me sentia, né? Era muito legal, era muito divertido, eu gostava Era. demais, ele era muito engraçado. E Aí, é gostava, não é mais. Hoje é um viciado filho da puta hoje. engraçado ainda, ele não morreu, mas. Enfim, o tempo foi passando, né? E aí a gente começou a morar junto. E tem uma coisa que eu dizia antigamente que ela não era totalmente verdade, que era que a gente tinha terminado por conta de distância. Isso não é 100% verdade. E eu vou explicar pra vocês o motivo da gente ter terminado na primeira vez. A gente começou a morar junto e eu, assim, entrei num. Não sei, eu fiquei em uma situação naquela época, não tô colocando a culpa nele, a culpa foi minha.
mas que eu não... Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito tímida, então eu tinha muita dificuldade de fazer o meu conteúdo, assim, Sem sabe? gaguejar, De por favor. produzir, porque eu sempre fui muito tímida. Até hoje, na verdade, eu tenho um pouco de vergonha de postar no meu próprio Instagram. Eu Mas também tenho vergonha de postar as coisas, pode ver que eu nem posto nada lá. Eu sou todo timiduzão. eu tinha saído da GH, onde as pessoas me ajudavam ali a fazer as gravações e tudo mais, e eu tinha ido morar com ele, porque a GH do fluxo tinha acabado. Então eu fiquei muito perdida nessa parte. E aí eu, assim, fiquei completamente perdida. Eu ficava muito triste porque eu não conseguia postar nada, eu não sabia o que postar. Enfim, gente, quando dizem que. Quando no Brucerol dizem que eles literalmente pegaram uma pessoa que não entendia nada de criação de conteúdo, é real, eu não entendia nada. Então, assim, nessa época, foi uma época muito triste pra mim. Certo. E aí eu deixei de ganhar aquele Eu quero que ela comece a falar mal do Yuri logo. Eu vim só pra ver ela falando mal do Yuri. monte de dinheiro que eu ganhava, né, que eu tinha mencionado pra vocês. E, não sei, eu centralizei Eu muito só vim pra isso. Eu quero ver falar mal dele, rapaz. Que eu quero falar junto. Eu também quero falar junto. Na hora que ela começar a falar mal, eu vou emendar. Eu sou ruim, eu emendo a mesmo. minha vida em um relacionamento, né, um relacionamento com o Yuri. E aí, o que que acontece? Ele fazia muita live e eu... Ele vai lembrar disso, eu sempre... Aí ela já mentiu, já começou a mentira já. Ô, Raja, aí já começou a mentir já. O Yuri fazer muita live? De que desgraça de época você tá falando? Eu acho que eu não era nem nascido nessa época. Tem alguma coisa errada aí. ele em tudo. Eu acabava, como eu morava com ele, né, e eu não pagava aluguel, e ele também não, porque era uma casa alugada pela Los Grandes, se eu não me engano. Ai, gente, peraí, eu tô com a boca seca. Eita caralho, quase quebrou o copo, menino. Tá, voltando na história. Fiquei muito perdida nessa época. O Yuri tava fazendo live, eu tava morando com ele. Acabou que eu Ela tá explicando uns mini detalhes, gente. fiquei ali com Vai no 2x, vai ficar muito feia a voz dela, vai não? tarefas domésticas, assim, da casa, né? Então, eu tentava cuidar Não, de tudo pra ajudar ficou ele bom, a ficou organizar, bom. porque eu não gosto de viver na zona. Mas eu sou uma pessoa bastante organizada, então eu ajudava ele com as coisas da casa. Eu fazia comida pra ele, enfim, limpava a casa e tal. E, assim, esse tipo de serviço, ele não é normalmente muito valorizado, né? Não sei se vocês já perceberam isso, se vocês vivenciam isso, mas normalmente não é muito valorizado, assim. Quantas vezes você agradeceu sua mãe por ela fazer alguma coisa pra você, por ela fazer um almoço pra você? São raras as vezes que a gente faz isso, até eu às vezes esqueço de fazer isso. Mas é chato, sabe? É chato. Mas eu fazia isso No e-mail é bom. dele e, enfim. Na época que essas coisas aconteceram, ele tava começando a fazer live de cassino. E aí ele fazia por muito tempo, porque eu acho, não tenho 100% de certeza que quanto mais tempo, mais horas ele fizesse, ele ganhava proporcional a essas horas. Então, Isso, esse aí foi na época quando eu arrumei pra ele na Blaze, né? Ele foi pra Blaze e ganhava $75 por hora. É bom pra caralho. Mas comparado com o que ele ganha hoje, né? Mas eu lembro, era realmente. Só que ele. Viado, só que eu não sei o que ela tá falando. Porque eu taquei 280 horas aquele mês. Eu que não faço live. Sabe quantas horas o Yuri fez? 120. Ganhando por hora, ele tá com 120 horas só no mês. Um CLT trabalhou mais que ele, porra, no mês, que não ganha por hora, desgraça. ele ficava todo o tempo dele, que ele tava acordado, em live, todo o tempo. Eu não fazia nada com ele mais. Tipo, e ele tinha trocado o dia dele pela noite, então quando eu tava acordada, ele tava dormindo. E quando ele tava dormindo, eu tava acordada. Então, ele trocou o dia pela noite, porque eu acho que pra ele ter mais público naquela época, a galera ficava mais online na live dele na parte da noite, porque as outras pessoas tinham fechado a live antes, enfim, não sei. E aí ele fazia live por muito tempo, e eu comecei a me sentir um pouco de lado. E nisso, a convivência foi ficando um pouco difícil. Eu acho que ele era mais imaturo, então eu também era mais imatura. Muitas coisas aconteceram, não era muito, assim, saudável, digamos. E eu comecei a me sentir bem sozinha, bem de lado, assim. Eu nem conversava mais com ele direito. Isso a gente morando na mesma casa e eu, tipo, tentando ajudar ele e tudo mais. O estopim, assim, pra mim, que fez eu voltar pra minha casa, foi porque eu tinha dito uma vez pra ele me ajudar com uma coisa de tarefa doméstica, assim, e ele não me ajudou. Agora alguém sabe me explicar por que ela tá contando isso tudo agora? Deu algum BO, não? Ou é porque ela falou num coisa privada que acabou vazando, aí ela tá tendo que explicar? Era tipo pra levar o lixo, Então ele não levou, e aí encheu de bicho, e era a única coisa que eu tinha dito pra ele fazer, eu não tinha pedido mais nada, era literalmente a única coisa, sendo que eu fazia muita coisa, e eu tentava ajudar ele, assim, com tudo e tal. E nesse dia eu vi que eu não tava recebendo ali muito carinho, né, que a maior parte do tempo dele tava dedicada pra outra coisa. E aí, nesses horários que ele dormia, porque ele dormia durante o dia, eu pegava as minhas coisas, colocava dentro de, tipo, uma caixa, embalava tudo enquanto ele tava dormindo e levava pro correio. Aí eu fiz isso durante uns 3 dias, até eu terminar tudo.
E aí eu conversei com ele e isso ele não tinha nem percebido, gente. Caralho! Como é que a mulher tá tirando as coisas dentro de casa pra ir embora e o homem não percebe? Que desgraça é isso? Mano, é ser muito sonso, porra. Não, aí o vício aí já tá fora, tipo assim, já tá fora do comum. O vício já tá em outro nível, Puta que pariu. A gente realmente não tava conectado com nada naquela época. Com nada. Não, ou seja, não tava nem fudendo. Já vou falar logo a expressão lá. Não tava nem transando. Porque se ela ficou 3, 4 dias levando as coisas pra ir embora, ela não ia fuder com ele, porque senão no meio da foda ele ia contar, eu vou pra casa. Impossível. Eu sabia que aquela porra era viado. Era muito sobre morar na mesma casa e não ter nenhum tipo de... Ela pesou o clima, ô Raja, na moral, para pesar o clima. Eu não consigo fazer um react um pouco mais extrovertido, entendeu? Que ela começa a pesar a porra do clima chorando, aí eu não sei se eu posso zoar ou não. Porque às vezes eu vou zoar, e aí não sei, às vezes ela pode não gostar, mas é só zoeira. Nada, de carinho, de nada. Então, durante esses dias, quando ele dormia, eu guardava as minhas coisas e levava no correio. Eu fiz isso, acho que uns 3 dias eu terminei as coisas da minha casa, né? Isso eu digo, sei lá, meu PC, minhas roupas, coisas assim que eu tinha que tirar de lá, né? Porque eu queria sair de lá e eu já tinha conversado com a minha mãe tinha me entendido. E graças a Deus eu tenho, até hoje, uma casa pra eu voltar, caso alguma coisa de ruim aconteça. Então a minha mãe tinha me dito pra voltar pra casa, que ela ia cuidar de mim e ia dar tudo certo. Certo. E aí eu cheguei, conversei com ele, falei que a gente não conversava mais direito e não ia dar, não tinha como sustentar um relacionamento dessa maneira. E eu precisava voltar pra casa da minha família, porque eu tava me sentindo muito mal. Eu já não tava conseguindo trabalhar direito, como eu tinha dito pra vocês. E eu não sei, eu tava meio depressiva, assim. Então eu comprei uma passagem e voltei pra minha casa. Olha lá, a Bianquinha no chat dizendo que o namorado dela terminou com ela porque ela tava muito viciada aí. Aí é foda. Só minha mulher que não terminou comigo ainda, não sei por quê. Porque quem tá viciado é aqui, menino. Essa foi a época que ele começou a ganhar muito dinheiro. Então, pra quem diz que eu comecei a namorar com ele por conta de dinheiro, na verdade eu ganhava muito mais que ele, muito mais quando eu comecei a namorar com ele. Eu fui embora, porque não existia mais carinho no momento em que ele começou a ganhar mais dinheiro. E aí eu passei um bom tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, gente, eu sou muito ruim de lembrar as coisas, muito ruim mesmo. Eu não lembro quanto tempo foi que eu fiquei na casa dos meus pais, né? E os meus pais me acolheram. E foi muito bom ter ficado aquele tempo na casa dos meus pais. Mas tá bom, então tá falando dos pais. Eu também choro quando eu falo do pai, da mãe. Que são crianças, né? E eu tava sempre com a minha mãe, e a minha mãe tava sempre me ajudando. Foi quando também eu comecei a frequentar mais academia. Então eu consegui seguir em frente. E nessa época que eu fui levando as coisas foram melhorando, eu voltei a fazer live. Eu senti que eu tinha, sim, um propósito ainda, então eu voltei a fazer live. Eu fazia muita live jogando ranqueada. Quem me acompanhava naquela época vai lembrar, eu fazia muita live jogando ranqueada. Eu sempre jogava bastante com o Nobru, jogava com as meninas, e enfim. E aí, numa dessas, o Nobru tinha me chamado pra participar da CPN, eu morando lá no Paraná. E aí eu voltei a morar em São Paulo, pra poder fazer CPN. Eu lembro dessa época. São Paulo, o Fluxo me ajudou, me trouxe pra cá. E aí eu comecei a fazer CPN. E aí na CPN eu gostei tanto, assim, sabe? Foi tão legal. E eu voltei a, me apaixonar por comunicação, essas coisas e tudo mais. E foi mais ou menos nessa época que começou a aparecer os clipes, né? Que o Yuri falava que tinha saudade de mim e tudo mais. E assim, eu fui bastante resistente a dar alguma abertura pra ele, porque eu, mesmo tendo eu lembro disso. Mas eu sempre achei ele um gênio. Eu sempre achei ele muito engraçado. E aí, numa dessas, eu já tava morando aqui, e ele veio até aqui, porque ele queria muito conversar comigo. Só que assim, o Yuri, a gente fazia umas coisas de maluco. Ele fazia umas coisas que, assim, se eu falar... Não, ele faz isso. Se você falar, eu vou acreditar, porque eu conheço. E o chat acredita também, todo mundo sabe que ele é retardado, pô. Eu vou acreditar. Eu não tô falando isso com rancor. Nada do que eu estou falando é com rancor. Não, ela vai, mede que o Yuri é um gênio. Aí eu quero entender o que é ser um gênio pra ela. Porque assim... Pelo amor de Deus, né? Eu acho que nós do chat aqui e ela, nós vivem em mundos diferentes. Mas ele fazia umas coisas muito engraçadas. Não, tô zoando. Pra fazer live, ele é inteligente mesmo. Tem que admitir. Ele sabe fazer as coisas. É igual essa briga fake que ele fez com Dona. E até hoje isso é só encenação, entendeu? Essa briga fake com ele, com Dona. Eles são amigos ainda. Ele foi pro Paraná. Ele e um amigo dele. Ele ficou na minha casa no Paraná. Mas gênio também é foda mesmo. Vai tomar no cu. Pai e com a minha mãe. Sendo que eu tava morando em São Paulo. Ele foi lá falar dava um monte de coisa. Olha só, velho. O tempo inteiro. Ele tinha uma coisa que ele fez uma vez que eu achei muito engraçado. Ele sabia que eu gostava de maquiagem. Uma vez ele parou na frente de uma Sephora, ele tirou uma foto e postou nos status. Porque eu sempre, tive ali o número dele, sabe? A gente não tinha terminado, obrigado. E eu achei isso muito engraçado, porque tava na cara que aquilo era pra chamar a minha atenção, né? E eu não conversava com ele, assim. Aí outra coisa que ele fez também. Ele não morava em São Paulo, ele morava em outro lugar. Ele alugou um apartamento
no prédio que eu moro. Ele alugou Esse um cara é Airbnb doente. Ele no é prédio doido. que eu moro atualmente. Isso aí é ser um gênio pra você. Pra mim, isso é algum tipo de retardo mental ele tem. E aí ele sabia que eu postava na academia de madrugada. Até hoje eu vou na academia de madrugada, porque no momento não tem muita gente na academia, e como eu já falei pra vocês, eu sou super tímida. E ele decorou que eu ia pra academia nesse horário. Agora aí, isso aí já é perseguição. Aí pode chamar a polícia. Aí pode chamar, porque aí já é perseguição, já é psicopatia isso aí. É 190 nele. E ia lá, e daí ele tirou uma foto. Só que eu me assustei, porque eu não sabia como que ele tinha descoberto o meu endereço. E eu achava que era o meu pai que tinha dito, a minha mãe, alguém. E não era. Ele descobriu, sei lá, eu acho que ele via no fundo dos meus stories. Isso não conversou comigo, tá? No fundo dos meus stories, o padrão, mais ou menos. E eu falava às vezes na live que eu morava perto do estádio do Palmeiras e tal. Nem deve ser muito seguro falar isso, mas enfim, gente, eu não pretendo ficar aqui, tá? Então por isso que eu tô dizendo. E aí ele percebeu o padrão e alugou um apartamento aqui. Eu não vi ele nenhum dos dias que ele ficou aqui, mas quando eu descobri que ele tava aqui, eu fiquei brava, porque eu queria que ele seguisse a vida dele, sabe? Porque eu sabia que se em algum momento eu chegasse a seguir a minha vida, assim, conhecesse outra pessoa, e isso, gente, isso já tinha muito tempo que a gente tinha terminado, tá? Eu sabia que ia magoar ele, então eu não queria que ele ficasse magoado, então eu não dava muita esperança, não conversava muito, porque eu sabia que isso ia alimentar nele um sentimento, né? E se alimentasse, eu seria responsável por isso. Certo. Então, Você não queria magoar o gente, doentão eu vou terminar 22. outra coisa. Passou-se um tempo, e aí eu finalmente aceitei conversar com ele. Ó. Ele veio até a minha casa, e aí eu Tá conversei vendo? com ele, acho que O bicho ganhou na persistência, ele ganhou na... Oh, insistiu mesmo, filha da puta. foi no dia que vazou uma foto dele aqui nesse trocinho aqui, de madeira. E aí, ele veio aqui e conversou comigo, e eu lembro que ele tava sentado nessa escada aqui. Se ele chegar a ver isso por algum motivo, ele vai saber que ele tava sentado nessa escada. Ela gosta dele pra cara. Ela gosta dele pra cara. Ele gosta dela também, mano. Eu converso com o Yuri de vez em quando, tá ligado? Ele gosta dela pra caralho, eu sei disso. Ele eu tenho certeza. Ela dá pra ver aqui também, não tem pra onde correr. E ele tinha me dito que ele tinha ficado muito mal com o término, com a situação. E ele tinha perdido todo o dinheiro dele apostando. Todo o dinheiro da época que ele me ignorou e me deixou de lado, quando a gente morava junto, o que ele tinha feito naquela época, ele tinha perdido tudo. E Não, quem é viciado sabe do que ela tá falando aqui, né? O viciado, ele procura o motivo pra jogar. Briguei com meu amigo. Cassino. Briguei com minha mulher. Cassino. Bati o dedinho na quina. Cassino. ele tava ganhando de novo, né? Porque ele começou a crescer muito, muito. Eu lembro que os clipes dele começaram a viralizar bastante, e eu também tava viralizando bastante, fazendo a CPN, né? E, enfim, eu fiquei meio pensativa, assim, né? Porque como que uma coisa que você se esforçou tanto, assim, pra você ter, a ponto de você ter me deixado de lado, você também jogou tudo pro alto como se não fosse nada, sabe? Tipo assim, ele perdeu a mulher e o dinheiro. Meio que isso, tá ligado? Então é uma desgraça. O tal do vício é uma desgraça. A pessoa fala pra vocês, o bicho pega. Mas, enfim. Aí, desde esse dia, a gente conversava de vez em quando, se via de vez em quando, sim, mas nada sério, nada muito sério. E aí, a gente começou a se encontrar e se ver mais como um casal de novo. Mas desde aquele tempo, eu não sei quanto tempo faz, gente. Eu acho que vocês devem saber muito mais do que eu, porque vocês conseguem acompanhar mais ou menos a ordem cronológica das coisas pelo que vazava. Tipo, a foto dele aqui, às vezes quando vazava eu e ele juntos, eu juro, eu não lembro o ano que a gente voltou a se conversar. Mas aquele ano, até hoje, ele não me pediu em namoro. Então, assim, eu sou meio confusa pra dizer o que era isso, né? Não me parecia muito um namoro. Era. Porque, de fato, também não era. Era. No final assim, eu vou falar, porque eu sei, tá ligado? Pelo menos na cabeça dele, era o relacionamento mesmo, de verdade. Na cabeça dele, era o relacionamento, entendeu? Eu sei porque ele me contava. Eu não sei na cabeça dela como funcionava, mas pra ele era um relacionamento. Muito relacionamento. Moça, esse cara ficava doido. O Yuri ficava doido, mano. Mas, enfim, a gente se via muito e aí, escondido. Eu comecei a me incomodar porque, às vezes, quando a gente saía junto, as pessoas, elas, tipo, propositalmente queriam tirar fotos nossas pra postar na internet. E, ok, isso faz parte da internet, né? Se você trabalha com isso, você precisa aprender a lidar com isso. Mas se eu puder não querer aparecer, tipo, eu também tenho a opção de evitar sair pros lugares e tal. Certo. Então a gente Faz já não sentido. saía mais tanto. Isso de uns tempos pra cá. E aí eu percebi também, ao longo disso, que a vida dele mudou bastante. Isso de, sei lá, um ano pra cá, assim. De uma maneira que eu não sei se eu consigo visualizar muito espaço pra mim nisso. Porque ele tem muitos amigos, ele sempre tá com a casa cheia de pessoas. E eu, em compensação, naturalmente não me dou muito bem com elas. E não sei se é o tipo de coisa que eu quero, assim, pra minha vida, sabe? É muito difícil explicar isso pra... Cara, o que acontece nessa situação aqui? Eu vou falar pra vocês. Hoje não, sempre fui um cara que eu nunca fui de ficar indo na casa dos outros e nem trazendo ninguém em casa, desde antes de internet. Principalmente depois de internet, tá ligado? Um casal, dificilmente ele vai dar certo quando o homem ou a mulher enche
de amizade dentro de casa. No caso do Yuri, ele enche de homem. Agora sim, o foda é o seguinte. O Yuri é criador de conteúdo, e quando eu falo que o Yuri é inteligente, é porque hoje você juntar uma certa amizade pra você fazer live, isso é bom pra fazer live. Por quê, chat? Qual é o legal da live hoje? Você trocar ideia, ficar resenhando com amigos que você vive no dia a dia, ou que você tem um passado ali com eles. Porque você resenha, você conta as paradas, conta o que aconteceu, e isso é muito bom, o pessoal gosta de ouvir isso. Eu sempre soube disso, desde a época do El Gato, tá ligado? Desde a época do Rodrigo, quando era eu, Rodrigo, Gide e Racha. Então a gente se resenhava ali, o pessoal gostava muito da resenha. Depois a gente coloca aí eu, Serol, Nobru e Racha e Boca. Porra, a gente tinha muita resenha pra contar, então o pessoal gostava. Aí você vai e põe aí hoje, põe a época da Blaze. Era um bocado de gente, um bocado de amizade na mesma call, se resenhando. Todo mundo gostava. E hoje você vê o Yuri. Por que o Yuri ele é o maior streamer hoje de cassino? Porque o Yuri tem em volta dele amizades, que eles têm um dia a dia, e todos são viciados. Então isso é muito bom, o pessoal gosta de ver isso aí. Só que aí já vai ter que escolher. Ou você escolhe o relacionamento, ou você escolhe o trabalho. Ou você equilibra os dois. Pra equilibrar é difícil. Só que eu acho que como o Yuri é muito novo, a Raja é muito nova, eles ainda não conseguem fazer isso, tá ligado? Equilibrar a parada. E é muito difícil equilibrar, mano. Eu preferi nem morar em São Paulo. Na minha época eu comecei a estourar, eu preferi não ir morar em São Paulo. Porque eu sei que lá eu poderia perder o foco, entendeu? Tem uma chance maior de você não fazer live, de você não... Tinha uma chance de eu subir bastante, o meu rap se eu focasse. Mas como tinha muita coisa todo dia, poderia ser que eu perdesse o foco. Mas eu acho que nessa parte o Yuri não conseguiu equilibrar isso aí. Equilibrar o trabalho dele, que é uma coisa boa ele ter os amigos dele por perto, mas ele conseguir fazer isso juntamente com a relação dele com a Raja. Eu tô tentando me desdobrar muito, tipo, muito mesmo, porque eu evito ao máximo falar sobre isso. Eu evito ao máximo expor essa parte. Tanto que quando as pessoas me conhecem, elas sempre... Mas, Uds, fala pra mim, tu acha que ele vai encontrar uma mina que gosta verdadeiramente, que nem ela gostou, ele achou ela? Vai ser a coisa mais difícil do mundo. Gente, vai ser a coisa mais difícil do mundo. Ah, deixa eu despausar aqui que ela ficou parecendo um ET. A Raja é uma pessoa que gosta dele de verdade. Que tá com ele desde a época que ela ganhava mais do que ele. Entendeu? Então ela gosta dele de verdade. Então hoje, se ele arrumar uma outra pessoa, dificilmente ele vai saber se gosta dele de verdade ou não. Entendeu? É muito difícil você saber, é muito difícil. E aí, assim, aí vem a parte, pô, mas se ele larga os amigos, não larga os amigos, não é largar, mas se ele separa um pouco dos amigos e resolve ficar com ela, como é que fica o trabalho dele se caso o público dele cair? Mano, o Yuri já ganhou dinheiro pra ele ser aposentado hoje. Só que ele, tipo assim, ele não conseguiu juntar pela questão do vício. Ele tem uns patrimônios dele que ele comprou agora, tá show de bola, tá legal, mas ele poderia ter muito mais pra ele ter uma vida estável. Tá ligado? Uma vida estável, no caso, nem estável não. Estável, ele tem uma vida estável e ele conseguir controlar o que eu falei. Que é controlar a amizade, ele saber ter uma casa, que é só usar, vou fazer live, vou pra essa casa. Acabou a live, vou voltar pra minha mulher. Tem que fazer a live, fazer um conteúdo, vou pra casa. Pô, acabou, volto pra minha mulher. Entendeu? Então é por isso que eu falo, só que hoje ele fica tão focado nisso, que às vezes a gente que perde dinheiro em cassino, o que a gente quer? A gente quer recuperar. Então ele não quer perder o público, ele não quer perder isso aí, porque eu sei que ele gosta dela, tá ligado? E foi apenas um vacilo que ele deu aí. Elas sempre falam, nossa, eu não imaginava que você era dessa maneira, porque eu tenho uma casca muito grande pra internet, assim, no geral. Eu sinto que eu sou muito traumatizada. Muito, muito, muito traumatizada. Eu tenho medo de tudo, assim. Eu acho que isso também ficou mais forte por conta de comentários dessas pessoas, né, desse público que eu não gostava, nunca gostei. E eu comecei a ter medo dessas coisas, assim, sabe? Porque elas sempre acabavam respingando em mim todas aquelas piadas, tipo, super de ódio, assim, com mulher, e, enfim, bater em mulher, kkk. Que mais? Estuprar mulher, kkk. Enfim, essas coisas eu nunca me identifiquei com isso e isso começou a respingar em mim. Ele falava pra mim que era muito ruim. E, enfim. Que às vezes ele deixava de falar pro público, porque como ele tinha muito público, o público tinha muita gente ruim. Então ele preferia manter mais no off. Eu não... Eles, né? Preferiam eles dois. Tá muito difícil de falar. Calma aí. Tá. De uns meses pra cá, depois que o Yuri virou isso tudo, assim, essa pessoa grande, gigante que ele é hoje em dia, que ele começou a ganhar muito dinheiro, eu senti que ele mudou bastante. E aí a gente passou a se ver muito menos. E muito, muito menos, gente. A gente se vê muito menos do que vocês imaginam. Eu acho que eu vejo ele uma vez na semana, assim. E eu, no caso, via, né? Via ele uma vez na semana e aí eu dormia na casa dele, vamos supor. Só que como a casa dele sempre tava cheia de pessoas, eu sempre tinha que ficar dentro do quarto dele, sabe? Eu não tinha muita liberdade pra circular pela casa, né? Então isso também é bastante cansativo. Porque imagina que o único lugar que você pode encontrar com a pessoa que você gosta é dentro do quarto dela pra não aparecer em nenhum lugar, ou porque você não se dá bem com as outras pessoas que convivem com ela. É foda. E, enfim, e isso começou a pesar muito pra mim. Porque isso não é a maneira como um relacionamento deveria funcionar, sabe? Apesar de, tipo, existir todo aquele amor, aquela coisa...
Não tem certo. Ah, diz que o viado, eu não aguento vocês não. Vai tomar no cu, mano. Vocês é muito doente, viado. Ô, velho, o chat é muito doente, viado. O chat começou a botar cativeiro 22. Mano, vai tomar nos seus cu. Vocês têm que parar com isso, pô. Eu tô vendo a parada serinha aqui, entendeu? Serinho. Cativeiro 22 é de fuder, porra. E aí o que aconteceu em relação à viagem? A gente viajou pra Turks and Caicos, foi muito legal. Só que nessa viagem mesmo, como eu disse pra vocês, eu não convivo mais tanto com ele, mas nessa viagem, como eu fiquei por mais tempo com ele, eu comecei a perceber alguns comportamentos que eu achava meio exagerados, assim. Que era o fato dele sempre estar no telefone. Sempre estar no telefone, vendo alguma coisa de aposta, sei lá. E ficar estressado, assim, vendo isso, sabe? Ele fica mesmo. Como se o seu humor dependesse de uma aposta que você tá fazendo ali. E aí eu lembro que em Turks and Caicos não funcionava o site que ele aposta, sei lá, e aí ele ficava muito doido e ele ficava ligando sempre pra alguém lá e fazia aposta pra ele. É o Noia 22. Isso enquanto a gente tava em algum programa, alguma coisa legal, e acabava que eu sentia falta dele, da presença dele, porque ele tava concentrado em outra coisa. Foi aí que eu fiquei mais tempo junto dele que eu percebi que isso tava acontecendo. E quando eu ia até a casa dele, que a gente ficava junto, eu também percebia isso. Ele tem uma coisa tão forte assim, que às vezes ele dorme e ele, tipo, tá dormindo, ele acorda com espasmos assim, de pegar no telefone e ver e procurar e tal. Ô, velho, desculpa. Eu não tô rindo, né? Eu não tô rindo do caso dela, não, velho. Que o caso dela, ela tá contando é sério. Mas vai se fuder, velho. Puta que pariu. Eu tenho esses espasmos, mas sabe quando eu tenho esses espasmos, Jade? Quando é o dia do meu salário cair. Que aí eu acordo, tipo, 8 da manhã. Aí eu entro no banco, pego o celular rapidinho no banco. Não caiu. Aí eu durmo de novo. Aí eu dou um espasmo de novo. Aí eu vejo se o meu salário caiu. Vai tomar no cu, velho. Ficou assustada. É o espasmo 22. E eu sempre tentei. Pesou o clima. Eu tô rindo na desgraça. Ela tá rindo. Ela tá chorando. Puta que pariu. Foi mal aí, Raja. Desculpa. É porque não dá pra aguentar, né? Conversar muito com ele sobre isso. Mas nada que eu falasse ia adiantar. Porque ele começou a ficar irritado comigo por falar isso. Então, assim, ele começou... Sempre que eu tentava conversar com ele nunca queria conversar comigo. E, gente, pra quem tem um relacionamento, sabe que relacionamento só funciona na base do diálogo. Se você faz algo pra mim que eu não gosto, eu vou querer conversar com você e te explicar. Olha, eu acho que a gente não deveria fazer desse jeito, a gente pode fazer de outra maneira. Mas não existia esse tipo de diálogo, porque ele sabia que se eu começasse a falar, eu ia dizer coisas que ele não ia gostar. E ia acabar em uma briga generalizada, então ele evitava ao máximo falar comigo. E, gente, é muito, muito ruim a sensação de você tentar ajudar uma pessoa e você não conseguir. Porque você se sente mal pela pessoa estar passando por aquilo e se sente insuficiente de não poder ajudar. Porque, enfim, a minha intenção sempre foi tentar ajudar ele, sabe? Eu sei que tudo que ele tem hoje em dia é por isso, o que ele conquistou é por isso. Tem gente que comenta nas minhas coisas, tipo, e tá usufruindo do dinheiro de cassino ou algo do tipo. Gente, tudo que eu tenho, tudo, absolutamente tudo, é meu. Nada foi dado de ninguém. Eu nunca aceitei um presente do Yuri. Porque, para além do fato de eu sentir que ele é muito explorado pelas pessoas que ele convive, Eu já sabia que ela não gostava muito, mas agora ela jogou na roda agora, hein? Puta que o pariu. Tinha medo de aceitar uma coisa e tipo, alguma coisa assim, tipo, não precisa gastar dinheiro com essa coisa fútil comigo. Porque, igual eu disse pra você, gente, ele já perdeu todo o dinheiro dele uma vez. Então eu sempre tive muito medo disso. E ele é uma pessoa que é muito explorada pelos outros. Muito, 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 muito. Eu sempre falo que é muito melhor você ser amigo do Yuri do que você ser o Yuri. Porque você não precisa, tipo, fazer muita coisa. E você... Mano, nessa parte que ela fala aqui, sobre ser explorado, eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes é mesmo explorado, tá ligado? E às vezes o cara, ele quer ser explorado também. Viu? Às vezes ele quer ser explorado. Então assim, eu não sei se ela tá falando sobre alguém específico ou se são de todos, mas realmente às vezes o cara é explorado, não tem jeito. E às vezes ele quer ser explorado. Eu sou o tipo de pessoa que, tipo assim, ninguém consegue arrancar dinheiro meu. O único dinheiro meu que sai é pra coisa de pessoas que estão passando fome, tá? Que é pessoas de fora. Agora, a minha família, igual o meu irmão, como é que eu consigo ajudar o meu irmão? Crio o canal de React e posto React, o dinheiro é seu. Pronto, acabou, porque eu não tinha intenção de pegar o dinheiro do React, tá ligado? O dinheiro do React é seu. Minha irmã e meu cunhado faz o canal de cassino e posta os vídeos de cassino. É bom pra mim também. Faz os cortezinhos de cassino. O dinheiro que eu ganhar é seu. Então é assim que eu ajudo, tá ligado? Meu outro cunhado trabalha comigo, ganha um dinheiro bom.
É um serviço que o valor que ele ganha, o serviço é pouco pra isso. Mas ele tem um trabalho. Eu não pego o meu dinheiro e dou. Tá entendendo? Minha mãe, meus sogros, todos eu dou um valor por mês. Agora, só que aí, mãe, sogro e sogra, nesse caso é porque são mais velhos, já criou a gente, então eles têm o direito de ganhar alguma coisa pra eles trabalhar menos. Então aí eu dou um dinheiro. Aí eu dou, realmente, eu te dou, mando Pix mesmo. Porque aí, agora, meus cunhados ou meus irmãos, é tudo na base do trabalho. Porque todos eles são novos e eles têm condição total de trabalhar. E aí eu tento ajudar da melhor forma possível. Só que pessoas de fora, elas vão querer, muita gente vai querer sim encostar pra usufruir do que a pessoa tem. Só que às vezes a própria pessoa, ela gosta de ser explorada. E é o normal. Eu tava conversando isso, sabe com quem? Com o El Gato. Esses dias, nós conversando por áudio. E ele falou, eu gosto mesmo, porque o Rodrigo sempre gostou de ser bajulado, tá ligado? Ele sempre gostou de ser bajulado. E aí ele deixava muita gente explorar dele pra ele continuar sendo bajulado. E eu falei pra ele, pô, você se fudeu, porque na época, a única pessoa que não se aproveitava de você era eu. Porque eu te considerava como meu amigo, de verdade. Porém, eu não queria nada seu. O que eu queria, você já tinha me dado, que era o quê? Que era experiência pra mim fazer live, experiência pra mim gravar vídeo. Então isso pra mim já tava ótimo. Então por isso eu sempre considerei o El Gato meu amigo, por causa disso. Mas ele gostava de ser explorado também. E o Yuri, eu acho que ele não tá tão longe disso, não. Usufruir de tudo ali que ele tem. E, enfim, tudo que eu tenho é meu, voltando ao que eu tava dizendo, não tem nada que seja dado dele, não tem nada, nada, nada. Eu não consigo ver na minha casa uma coisa que seja algo dado, comprado pra mim, porque eu nunca deixei. Eu não queria sentir que eu estava explorando ele, sendo mais uma pessoa pra explorá-lo. Aí talvez uma coisa que entra em questão é uma viagem, a viagem de 13 Caicos, também foi paga com dinheiro de cassino, e sinceramente, se vocês quiserem interpretar dessa maneira, ok, assim, eu aceito também, né? Provavelmente ela realmente foi paga com dinheiro disso, mas eu não sei nem explicar, gente, porque aí eu passo a me sentir mal por ter feito isso, sabe? Eu não sei explicar pra vocês. Não, mas aí não tem como ela se sentir mal com uma coisa dessa, gente. A Raja é uma pessoa que namorava o Yuri. Namorava. E o Yuri que tem não a obrigação, mas o Yuri que tem que pagar as coisas. Não vai levar a menina pra viajar, ela vai pagar com o dinheiro dela, caralho. Então não tem como alguém. Então ela acho que essa parte aí, ela não precisa nem se preocupar, tá ligado? Quem tem que pagar é ele, foda-se. Foda-se se é dinheiro de cassino, se é dinheiro de prostituição, um pouco dessa parte, assim. se é de droga. Tá. Eu esqueci tudo que eu falei. Aí, TDAH. Fudeu. Eu esqueci tudo que eu disse. Ela vai falar tudo de novo. Ela vai repetir tudo de novo agora. Tá, então saindo de 13 Caicos, daí teve essa coisa da Copa. O que aconteceu em questão da viagem, né? No dia do aniversário do Yuri, eu sabia que ele ia querer passar o aniversário dele com os amigos dele. Então, eu fui até a casa dele um dia antes, eu dei o presente dele e a mãe dele até tava lá. Nossa, quase cai meu celular, velho. Lembrancinhas e tudo mais. E no outro dia eu fui pra São Tomé das Letras com uma amiga minha, porque eu tinha descoberto um nódulo no meu peito e eu tinha feito uma biópsia pra descobrir se eu tava com câncer ou não, né? Câncer de mama. E aí eu tava meio triste, assim, e tal, e aí essa amiga era uma amiga que eu não via há muito tempo, então eu Putz, desculpa o que vou falar. O foda é quando uma pessoa nunca ganhou muita grana e a parte no momento que começa a ganhar. Simplesmente sobe pra cabeça. Sobe pra cabeça. Bom, é assim que eu penso. E é como você sempre diz, a pessoa tem que ser cabeça. Pois é, viado, é porque, mano... Mas no caso do Yuri, acho que não é porque ele começou a ganhar muito dinheiro. Ele pode ter ficado meio desnorteado. É pela questão do vício. Entendeu? A questão do vício. Não é porque ele tá ganhando muito dinheiro, é a questão do vício, tá ligado? O Yuri, ele é muito gente boa, ele é um cara muito... ele troca ideia, ele não é um cara que é ignorante. Dá pra ver. A não ser que seja em off, porque sempre o que eu vi nunca foi. Só que a parte do vício, ela deixa o cara desse jeito. Entendeu? Ela deixa a gente desse jeito, não tem jeito. É uma parada que é meio difícil da gente entender. Realmente no dia do aniversário dele, mas eu tava junto com ele um dia antes, eu sabia que ele ia querer passar o aniversário dele com os amigos dele, porque tudo pra ele faz com os amigos dele. E aí eu lembro que no dia do aniversário dele eu tentei ligar pra ele não me atendeu, e eu liguei assim algumas vezes, ele não me atendia, e ele tava no cassino, né? Ele tinha ido com os amigos no cassino. E aí quando eu voltei, eu meio que briguei assim com ele, porque ele não tava me respondendo, eu queria ter conversado com ele, e eu sabia que ele tava no cassino. Porque eu sou muito sensitiva pra certas coisas, e eu senti que ele estava no cassino. Não, mas aí não precisa... Aí, calma aí. Ô, Raja, mas eu vou te explicar, não precisa você ser sensitiva, não precisa você ser adivinha, não precisa você ter bola de cristal pra achar que ele tava num cassino e ele tá. Não precisa de muita coisa. Você só tem que imaginar igual agora. Eu imagino que ele esteja apostando nesse momento. Será que eu tô errado? Não tô. E aí ele disse pra mim, eu perguntei, né? Eu joguei um verde, ele disse que realmente tava. Então eu fiquei magoada.
fiquei magoada. Fala, meu E aí a gente teve essa briga, né? E depois que isso aconteceu, a gente ficou um bom tempo sem conversar, assim mesmo. Eu não mandava mensagem pra ele acho que mandou umas 2 coisas pra mim, eu acabei por não responder. E foi meio que virando uma bola de neve, assim. E aí foi chegando perto do Dia dos Namorados. E eu tinha comentado com ele que eu queria fazer alguma coisa de Dia dos Namorados com ele. E aí ele me sugeriu de Ir pro cassino. fazer um jantar, ele, um amigo dele e a namorada de outro amigo dele. E Calma aí. Pera aí, vamos entender. É porque ficou meio estranho. Ó, Raja, Yuri, um amigo do Yuri e a namorada de outro amigo de Yuri. Como assim? assim, eu fiquei muito chateada, porque, cara, que tipo de relacionamento é esse? Você não consegue tirar um dia da sua agenda, um dia. Eu não falava, gente, eu não fico muito tempo assim com o Yuri, sabe? Um dia da sua vida pra poder ficar comigo. Que você não consegue tirar um dia. Sozinho, no caso, né? Ele não conseguia ficar sozinho com ela. Esse era o problema. Então, eu acho que ela tava sentindo muito essa parte aí. E aí, ele comentou isso, eu, tipo, falei, cara, que ideia de retardado, mano. Não, eu não quero, sabe? Ainda mais porque eu não conheço essas duas pessoas. Eu não conheço elas, não sou próxima delas. Tipo, não teria nem clima pra isso acontecer, eu acho, né? E, enfim, isso aconteceu e eu fui dormir na casa dele do dia 11 pro dia 12. E aí eu dormi, isso era, sei lá, meia-noite eu dormi. E ele ficou acordado e saiu do quarto enquanto eu tava dormindo, né? E foi apostar, sei lá o quê. Provavelmente foi apostar. Foi ver algum jogo, não sei. Saiu do quarto e não dormiu, né? Então ele voltou pra dormir, já era de manhã. Mais ou menos na hora quando eu tava levantando pra ir embora. Então ele começou a dormir, vamos por 11 horas da manhã. Foi a hora que eu acordei, mais ou menos, ali, fui embora. E eu comentei com ele que eu queria que a gente fizesse alguma coisa pra comemorar o Dia dos Namorados, mesmo ele nunca tendo me pedido em namoro. E aí ele disse, meio dormindo assim, que a gente poderia fazer algo. E eu combinei com ele dele acordar às 5 horas da tarde, porque daí era um horário bom pra ele conseguir se arrumar. E caso a gente fosse pra algum lugar, eu também conseguiria me arrumar, né? Com tempo de, tipo, antecedência. Tipo assim, no caso ele acordaria às 5, a gente ia decidir, e ainda teria tempo pra se arrumar e tudo mais. Aí deu 5 horas, eu vi que ele não tinha acordado, eu tentei ligar pra ele, mas ele não tava atendendo. E aí eu falei, bom, ele deve estar dormindo, porque ele foi dormir tarde, né? Então deixa. Só que também tinha ficado meio brava, porque era um combinado que a gente tinha feito. E aí ele acordou, eu liguei pra ele 8 horas, e como eu vi que ele não tava querendo fazer nada comigo, eu sugeri de fazer algo com esse amigo dele. Eu, o amigo dele, a namorada do amigo dele e ele. Pedir comida em casa que fosse, sabe? Ô, velho, não é caso de rir, não, mas eu não acredito numa desgraça dessa, não, viado. A menina teve que sugerir fazer algo com o amigo dele, porque os dois sozinhos não dava pra fazer. Não, ele tem que apanhar de cansanção, o Yuri tem que apanhar de cansanção. E ele disse que ia conversar com esse amigo, né? E acho que ele nem deve ter conversado com o amigo. E isso porque ele é um gênio. Nas palavras nas palavras da Raja. Enfim, eu sei que ele me acordou muito tempo depois, dizendo que ele tava bravo. E, de novo, eu acho que era alguma coisa por causa de aposta. E eu comecei a meio que jogar umas indiretas, falando, tipo, poxa, o dia poderia ter sido muito legal. Tipo, você tá triste, ok, eu também tô meio triste, né? O dia poderia ter sido mais interessante se a gente tivesse feito alguma coisa, pra gente poder ficar junto e tudo mais. E ele ficou muito estressado comigo quando eu falei isso. Muito estressado. Senhora. E ele me xingou, né? E meio que disse, olha, se tal coisa não acontecer, a gente não vai viajar pra Copa, blá, blá, blá. Só que assim, gente, essa viagem pra Copa, eu estava indo muito mais pra poder passar tempo com ele do que qualquer outra coisa. É óbvio que uma viagem pra Copa é legal, né, ver os jogos e tudo mais, acho que todo mundo quer ver isso, é super divertido, é uma experiência única, em 4 anos e num lugar que é tipo Estados Unidos, que é super legal, eu adoro. Mas assim, eu tava indo muito mais pra poder passar tempo com ele, porque, como eu tinha dito pra vocês, eu quase não via ele direito. Ele preferia ficar com os amigos dele na casa, com os amigos dele, do que estar comigo. E ele não me respondia, ele não me mandava mensagem, ele não me procurava, ele não tinha nada. Então, eu... Que desgraça. Eu não consigo, né? O brocha é 22, é. Tipo, aceitei, né? Só que nesse dia Mano, eu tenho certeza que algum dos amigos do Yuri tá comendo ele. Ou então ele tá comendo alguém daqueles amigos dele lá. Não tem impossível. Dia dos namorados que ele me xingou, eu fiquei muito magoada. Eu só desliguei o telefone. Ou todos, né? Acostumada, assim, calejada desse tipo de coisa acontecer, eu... Gente, calma, tá foda. Enfim, como eu já tô acostumada com esse tipo de coisa acontecendo, eu só desliguei o telefone e fui pra academia. Certo. Então foi aí que a gente basicamente não fez nada, né, no Dia dos Namorados, que deveria ser um dia legal pra gente. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês, porque eu fiz uma cerâmica pra ele. Fez o Do Dia quê? dos Namorados. Cerâmica? Eu demorei 2 dias pra fazer ela e ela ficou irada. E eu vou mostrar, sim, foda-se. Já tá lá na casa dele, já tá com ele, eu entreguei pra ele. Mas eu vou mostrar pra O vocês. que é isso? Eu não sei o que é, não. Eu não sei se isso foi um bom presente. Muito provavelmente não sei. Mas olha que bonitinha. Eu me inspirei nessa foto. Caralho. Caralho, viado. Ficou feio pra porra, mas é legal, mano, isso aí. Enfim. E aí eu tinha feito esse negócio, né, de Dia dos Namorados. Acabou que a gente não fez nada no Dia dos Namorados. Legal, né, legal. depois. Só que eu fiquei muito chateada, porque ele não me pediu desculpa. Não tinha pedido desculpa porque era pra ser um dia legal e não foi nada. Nada aconteceu. Foi um dia como se não fosse porra nenhuma. E
Ele não me pediu desculpa, só que a gente já tinha conversado sobre a viagem da Copa e eu sabia que ela ia acontecer. Então eu só fiquei quieta no meu canto, esperando que em algum momento ele fosse me mandar mensagem e falar, olha, me desculpa por ter te tratado dessa maneira. Só que a única coisa que ele me mandou foi, tipo, oi, eu tava muito chateado esses últimos dias, porque as pessoas só sabem pedir coisas pra Fala. mim e ninguém quer me Hã? Mas tá na hora já do documento, tá não? Tá na hora já, pega lá pra mim, por favor. ajudar e tal. Sendo que eu sempre falei isso pro Yuri, eu sempre alertei que isso acontecia e eu percebia o quão sugado ele era pelos outros. Até porque, quando eu morava com ele, que eu morava num apartamento com ele, bem pequenininho lá em Barueri, nenhuma pessoa falava com ele. Nenhuma, salvo exceções, claro. Existem alguns amigos que são verdadeiros, eu super enxergo isso. Apesar deles também não gostarem de mim, tipo o Murilinho e sei lá mais quem. Mas nenhuma pessoa ia até aquele lugar, sabe? Eu não conheço essas pessoas, esses amigos do coração Caralho, do Yuri. viado. Mano, foi pica, tá? O Murilinho, acho que o Murilinho é amigo do Yuri já há muito tempo, né? Por isso que ela citou o Murilinho. Mas é uma realidade, mano. É uma realidade. Porque eu lembro, porra, da live deles. Às vezes eu ia reagir a alguma coisa e estava num lugar pequeno mesmo, num quartinho, só ele e ela, se divertindo, pá. E ninguém comparece. Só que aí entra de novo, é o que eu falei. Ele não tinha dinheiro. Quando ele começou a ter dinheiro, às vezes ele queria colocar pessoas próximas. E o dinheiro traz isso. Às vezes pode não ser amizades verdadeiras, pode não ser. Ninguém sabe, então eu não sei também, eu não vou falar porque eu não tô lá. Mas o dinheiro ele faz isso, ele faz a pessoa ter pessoas próximas. Às vezes era o que ele queria. E como ele não tinha dinheiro, ele não tinha isso. Quando ele começou a ter o dinheiro, que ele começou a ter isso, ele gostou dessa parada. Essas pessoas, eu conheço o Yuri há, sei lá, 5 anos. E eu não sei quem são essas pessoas. Elas não estavam com a gente, elas não frequentavam a casa do Yuri naquela época, elas não falavam com ele com a frequência que elas pedem coisas hoje em dia. E, Caralho, pedem coisa. então, aconteceu essa Vai situação tomar e aí no cu. a gente viajou, né? Não fala. Elas não falavam, e hoje elas não falam com ele, elas pedem coisas. E na viagem, eu já tava me sentindo chata e estranha, assim, por essa situação do Dia dos Namorados, né? Que não tinha acabado bem, da maneira que eu gostaria, né? Então eu tava bastante chateada e eu acho que eu fui com muita coisa acumulada e ele sentiu que eu tava tratando ele mal. E, gente, eu não tô falando dessas coisas, eu não sou uma pessoa santa. Eu sei exatamente tudo que eu faço de errado, assim. Só que eu acho que acaba virando, tipo, uma briga de ego um pouco, né? Quando você não recebe o que você acha que você merece, você começa a, tipo, Isso faz tratar sentido. aquilo como com desdém, como se não fosse importante pra você, sentido. mesmo que aquilo seja a coisa mais importante do mundo. Então, eu acho que eu devo ter tratado ele um pouco mal, assim, por estar magoada por essa situação. Mas uma coisa que me pegou muito foi um dia que a gente foi almoçar, isso no segundo dia da viagem, né? A gente tinha chegado na Filadélfia, não lembro que dia 19, sei lá, acho que foi dia 19. Aí dia 19 foi tudo de boa. E no dia 20 a gente foi almoçar. E aí o Yuri tava sentado, ele e o amigo dele, os dois um do lado do outro, e eu na frente do Yuri, assim, e ele tava com o celular virado, tipo assim, pra ele e pro amigo dele. E eles estavam vendo algum jogo de alguma coisa que o Yuri tinha apostado. E não tava conversando comigo, sabe? Ele não estava falando comigo. Ele meio que dedicou tudo ali a assistir aquele jogo com o amigo dele. Então com eles dois ali se conversando entre eles e eu sobrando do outro lado. Caralho, E eu que percebi isso muito pica, mais porque eu mano. tava sem internet. Eu não tinha comprado o plano de internet. Então eu só fiquei muita sentada, assim, loucura sabe? isso. Se eu tivesse mexendo no celular, talvez tivesse passado meio batido isso, sabe? Mas eu fiquei literalmente assim, enquanto eles assistiam algum jogo de sei lá o que o Yuri tinha apostado e tava perdendo dinheiro pra variar. E aí eu chamei a garçonete, né, pra fazer o pedido, pra anotar o pedido e tudo mais. E aí eles conversaram comigo nesse momento, pra eu poder traduzir, né. E aí a moça da mesa do lado, acho que ela meio que percebeu e ela falou assim, nossa, mas eles estão te pagando quanto pra você ficar traduzindo? E deu uma risada assim, sabe? E aí eu comecei a... Foi confundida com uma tradutora. Vai tomar num cu, viado. Que desgraça é essa? Vai se fuder. Ela foi confundida com a tradutora, tá ligado? Nossa, viado, tô rindo, mas é foda. conversar assim com ela, porque é uma situação meio constrangedora. A ponto de uma terceira pessoa perceber, eu acho que torna aquilo meio constrangedor, Não, em outro país. A pessoa percebeu, não foi no Brasil, foi em outro país. assim. E... aí eu comecei a conversar com essa mulher. E eu achei que ela era americana, porque ela tava falando inglês. Ela e o esposo dela, né? Estavam um na frente do outro, assim, eles conversando em inglês. E eu achei que ela era americana. E daí quando Caralho, ela fala eu inglês, mano. Que massa, viado. Sabia que ela falava inglês, não. dei uma risadinha, assim, né? Porque eu vi que ela era brasileira e tal. E isso tudo porque ele é um gênio. E aí eu comecei a conversar com ela pra não ficar sozinha, de fato. Daí a gente almoçou e a gente foi procurar uma camiseta pro amigo do Yuri, que não tinha uma camiseta do Brasil, ele queria comprar uma. E como eu já tinha andado lá no centrinho, eu sabia onde tinha, então eu levei eles até a loja, mas a Nike tava fechada naquele dia. E aí, do absoluto nada, eles quiseram ir pra uma loja de outra coisa. Assim, uma ideia que eles tiveram entre eles, assim. Eu percebi, já tinha percebido, né, que eles estavam muito mais juntos ali e aproveitando entre eles do que, tipo, eu inserida naquilo, sabe? Sei lá, foi a maneira que eu me senti, né? E aí eles foram pra lá e eu falei que eu não queria ir. E aí eu fui pra
fui voltar pro hotel e tal. Só que eu fiquei com, não sei, eu fiquei com raiva, gente. Eu fiquei com raiva. E aí eu liguei pro Yuri e comecei a perguntar, cara, por que você tá indo pra esse lugar? Tipo, é um lugar longe, você pode ir outro dia. Vocês nem sabem falar inglês, porque eles de fato não sabem falar inglês, né? E aí é meio estranho você ir pra uma loja de perfume. Põe aí, meu papai, por favor. E, sei lá, não saber falar. Tudo bem, você pode sentir, né? Também, eu talvez esteja sendo meio ingênua, mas eu Ô, liguei Adria. pra questionar. E aí ele tratou mal de novo. E aí eu, pra não brigar nem nada, eu só desliguei o celular e comprei a minha passagem e voltei pro Brasil. Porque, basicamente, eu acho que eu acumulei muitas situações. Desde Caralho, o ela desde o comprou e aniversário já dele até foi embora. o Dia dos Namorados e, por fim, essa coisa da viagem também, que eu tava me sentindo meio avulsa. E voltei pra casa. Não fui no Jogo do Brasil também, sendo que tinha ingresso pra ir, eu não fui porque eu fiquei bem chateada. E eu me senti, basicamente, da maneira que eu me sentia. Isso aqui ela tá falando de sexta-feira, mano? Ela tá falando de sexta-feira agora? Caralho! Ó, isso aconteceu foi agora, eu tô pensando que ela tá falando de Copa, da Copa, eu tô tentando entender. Quando eu terminei com ele e voltei pra casa dos meus pais, foi um sentimento bem parecido, assim, sabe? De, sei lá, de não existir aquela conexão, sabe? É óbvio que eu gostaria que existisse, que a gente fosse um casal, assim, mas eu não acho que eu tenha espaço hoje em dia na vida do Yuri, porque eu não gosto de tolerar certas coisas. Então, quando aconteceu esse episódio dele me tratar mal pelo telefone e eu comprei a passagem e voltei, foi só um exemplo de coisa que eu não quero tolerar nunca, sabe? Eu também não quero tolerar o fato dele andar com pessoas que só sugam ele, assim, isso pra mim também é algo que é ruim. É ruim pra ele, e Ai, que lindo, porque eu vejo que atrapalha ele, mas ele não percebe, porque ele é cego. E aí o fato dele ser viciado e ter toda essa coisa de querer ver tudo e ficar sempre no telefone e caçando coisa pra postar e mais, também não me agrada, isso não combina com o meu estilo de vida, com o que eu quero. E assim, gente, Mas isso não combina com o estilo de vida de ninguém, tá ligado, rapaziada? Porque assim, eu sou um pouco mais controlado que o Yuri, né? Eu sou um pouco mais controlado, e mesmo assim eu sou muito viciado. E tem hora que até eu tô, tipo assim, perdido. Tá ligado? Tem hora que eu fico perdido, assim, jogando, aí eu perco ali 500 mil. Falo, caralho, pra que eu apostei 500 mil reais? Perco 1 milhão, meu Deus do céu, 1 milhão muda a vida de muita gente. Entendeu? Então você imagina o Yuri, que ganha muito mais do que eu por mês. E ele acaba perdendo quase tudo. É coisa de doido, mano. Nada. Nunca pedi nada pro Yuri. Eu hoje em dia tenho uma condição muito boa, graças a Deus, eu consigo fazer o que eu quiser. Se eu quiser fazer uma viagem sozinha, eu vou. Se eu quiser fazer uma viagem com uma amiga, eu consigo, graças a Deus, pagar pra ela ir comigo, como eu já fiz. Mas, assim, eu nunca pedi nada pra ele, eu só pedia por um pouco de atenção. E eu não sinto que eu recebi. E isso foi muito sofrido, assim, pra mim, porque ficar nesse lugar, nessa casa, é definitivamente uma escolha minha. Porque eu tenho a casa dos meus pais pra voltar. Eu sempre vou ter os meus pais. E, gente, o meu quarto na casa dos meus pais, na antiga casa, né? Agora eles estão morando em outro apartamento. Era do tamanho da casa que eu moro hoje em dia. Então eu tinha muito mais conforto, eu tinha companhia, eu tinha meus gatos, eu tinha minha família, eu tinha minhas amigas, que eu também sinto muita saudade delas. E foi uma escolha minha permanecer aqui. Caralho. Pra estar perto. Agora foi E pesado. mesmo assim, eu não tava perto o suficiente. Nossa, agora foi Porque pesado. existia Agora. essa barreira. Que eu nunca consegui quebrar. Tipo, ele vai dizer, ele pode dizer, sim, que eu reclamo muito da vida dele, hoje em dia. Mas E tem que reclamar, mano. E sinceramente, já numa situação dessa, tem que reclamar, pô. Porque a mulher que tá com o cara, se ela não for pra levantar ele, se não for pra tirar ele da merda, não compensa ela tá com ele. Entendeu? Não compensa, pô. Porque aqui nós estamos falando de um casal, nós não estamos falando de um casal que o Yuri ficou rico e arrumou ela. Nós não estamos falando de um casal que ela ficou rica e ela arrumou o Yuri. Nós estamos falando de um casal que começou junto lá atrás e começaram a ganhar dinheiro junto. E que se gosta de verdade, né? São duas pessoas que se gostam. Porém, o Yuri só tava meio perdido nessa parte do vício aí mesmo. não é essa pessoa que eu conheci. Não é essa pessoa que eu me apaixonei. É uma pessoa completamente diferente. Que liga muito mais pra dinheiro. Que liga Mas pra quem não estiver muito mais entendendo, pra tô vendo que algumas pessoas não estão entendendo, é o seguinte. O Yuri e a Raja se conheceram há muito tempo atrás. Eles não tinham uma condição tão boa, mas ganhavam já um dinheirinho na internet. Começaram a namorar, entendeu? Aí isso foi, terminaram. Só que em off, depois eles voltaram em off. Só que assim, sem querer mostrar pra todo mundo que voltaram pelos ataques que o público, às vezes até o público do Yuri, dava nela. Então eles não queriam mostrar para não ter isso, eles queriam se resolver primeiro. Só que aconteceu algumas coisas que a Raja não gostou, que parece que agora, nesse fim de semana, deu uma merda muito grande. E aí ela postou em algum lugar aí, em algum lugar privado, e esse trem vazou. Aí assim que vazou, ela abriu a live pra explicar o que era. com pessoas que ele não conhece, não tem nenhum ano, que só sugam dele, assim, no geral. Liga muito mais pra, tipo, coisas que nunca foram importantes pra mim. E aí começa a parecer que, assim, não tem nada em comum, sabe? Tipo, os gostos parece que não batem mais. Tipo, eu querer fazer uma coisa simples, pra eu tirar o Yuri pra fazer uma coisa simples, gente, é impossível.
Eu tento levar ele pra, sei lá, andar de bicicleta. Ele já foi uma vez comigo de um jeito que foi muito custoso andar de bicicleta no Villa-Lobos. E eu tenho certeza que ele se divertiu. E eu também me diverti muito, mas assim, é muito custoso poder fazer uma coisa simples hoje em dia com ele. Muito. Tipo, eu gosto de música, eu gosto de teatro, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de, sei lá, fazer esse tipo de coisa. E o Yuri só gosta de apostar. E, sei lá, ficar com os amigos dele. Então, tipo, parece que a gente diverge na maior parte das coisas. E não era assim. Gente, eu já fui uma pessoa muito mais envolvida nisso. Eu lembro que eu já dei flores pro Yuri. Caralho. E eu sinto saudade disso. E eu sinto que eu fico procurando nele. Defunto essa pessoa, 22. e ela não existe mais. Ela não existe mais. Eu acho que a única maneira que eu conseguiria chamar a atenção dele seria se eu desse alguma coisa muito cara pra ele, assim. Acho nem isso. Chama não, Raja. Não chama que o cara ganha muito dinheiro. Não tem coisa que outra pessoa pode dar e chamar a atenção dele. A não ser que seja alguém que dê uma coisa de R$1 milhão. Só se for isso que ela estiver falando, né? R$2 milhões. Eu acho que pra ele 1 milhão nem serve ainda. Pra ele tem que ser uns 5. Porque pelo valor que ele recebe. O que você podia dar pra ele pra chamar a atenção dele, ele não quer. Aí é foda. Aí fica difícil. Mas assim, gente, eu amo muito ele. Muito. Mas não tem como. Não funciona. Não é o estilo de vida Aí agora chama ele pra fazer uma banquinha pra você ver se ele não vai. pra minha vida. Não é o futuro que eu quero, a família que eu pretendo construir. Não combina nada comigo. Eu não sou uma pessoa de luxo, de coisa, de nada. Eu não ligo pra essas coisas. E... não sei. Eu não me sinto nada parecida com ele hoje em dia. Nada. E eu acho que é por isso que ele prefere ficar com os amigos dele do que comigo. Porque talvez as pessoas liguem e deem mais atenção pra essas coisas do que eu. Porque é o que eu tô falando, né? Tá no círculo do vício, né? Então se ele é viciado, ele quer estar com quem tá viciado. Como ela não é, acaba ficando, mas ele não conseguiu visualizar que tá errado. Essa visão tá errada. Posso dar. Porque realmente, pra mim, não importa, não é um critério. A roupa que você esteja vestindo, o carro que você tenha. E não é mesmo não. Porque ela pegou o Yuri, ele ganhando menos que ela. Mais feio do que é hoje. Mais magro do que é hoje. Tinha 3 barrigas. É realmente. Uma coisa que dá pra ver que ela. Uma coisa que dá pra ver que ela não liga pra visual. A quantidade de dinheiro que você fez em um dia, em, sei lá. Isso não é um critério pra mim. E esses são os meus princípios. Eu não vou passar por cima deles. Nunca. E eu não quero que a minha vida seja resumida a essas coisas. E estando com ele, parece que tudo se resume nisso. Outra coisa que eu queria dizer também. Em relação ao público que acompanha ele, eu não faço questão nenhuma de tê-los perto de mim. Assim, se o seu propósito, me seguindo, é, sei lá, procurar sobre a minha vida, pra saber se eu tô com ele ou não, não me siga, não precisa me seguir, sabe? Não comenta nas minhas coisas, não resume o que eu faço a só isso. Tá certa. Porque eu comecei a resumir o que eu sou também a só isso. E isso é muito triste. Porque eu me questionei muitas vezes se, tipo, eu era boa o suficiente pra fazer algo, se as pessoas realmente gostavam de mim, se eu era isso só por causa de alguém, ou enfim. Eu comecei a me questionar muito depois. Pessoal, eu tô assistindo não é nem só pela resenha, não, viu? Eu tô assistindo porque o Yuri é um cara que eu converso bastante, eu já dei muito conselho pro Yuri. Apesar de eu ser um cara que sou viciado, já perdi um dinheiro, mas não chega nem perto do que o Yuri já perdeu. Então eu tenho um pouco de prioridade em dar um conselho pra ele. E eu queria ver também, por mais eu já te conversei com ele, eu queria ver a que nível. Eu não sabia que o Yuri tava nesse nível. Eu converso com o Yuri direto. Eu não sabia que ele tava nesse nível, tá ligado? Então eu queria ver como ele tava também nessa questão, que eu vi muita gente falando no chat, por isso que eu resolvi reagir e ver o que a Raja tinha pra dizer. De estar imersa nesse público, que é um público que eu não quero ter. Gente, não me levem a mal, eu não tenho nada contra ter um público masculino. Eu sempre tive o público mais masculino, porque eu jogo Free Fire, por mais que as pessoas digam que tem muitas mulheres que jogam, realmente tem muitas mulheres, mas existe uma porcentagem muito maior de homens que jogam. E tudo meu que eu tento fazer, assim, e trazer pra redes sociais, tem mais a ver com isso, sabe? Então, as lives que eu faço, quando eu participo da CPN, eu tô lá falando sobre Free Fire, e eu acho que a CPN também foi uma vitrine muito boa pra mim, porque pegava números, assim, absurdos, e mais pessoas me viam lá, e as pessoas, todo mundo sabe, gente, que são mais homens, né?
E eu não tenho nada contra essas pessoas que me vêm fazendo algum trabalho, me seguem porque me admiram, ou só até porque, sei lá, acompanham as minhas lives, ou porque sabe que eu sou uma personalidade ali do Free Fire e tô sempre com o pessoal do Free Fire. Não vou ligar pra ele agora, não. Eu Deixa tenho você ser problema besta. de ter um público, uma porcentagem de público masculino. Mas esse Vou público conversar com ele, vou conversar em off. essa bolha que, tipo assim, fica fazendo piada com preto, que faz piada com, sei lá, gay, sei lá, eu não quero ter esse público comigo. Eu não quero, eu não faço questão nenhuma. Eu não trabalho com coisas que eu preciso ter números exorbitantes, sabe? Todo mundo sabe como funciona a dinâmica de você trabalhar com cassino. Quanto mais visualização você tiver, mais oportunidade você vai ter de trabalhar com essas casas e mais dinheiro você vai ganhar. Eu não tô interessada em fazer cassino. Logo, eu opto por trabalhar com marcas. Então as marcas, elas gostam de assim, ter ali a publicidade da marca delas no seu perfil porque elas se identificam com você. Entendeu? Então, assim, hoje em dia o meu foco é trabalhar com marcas. E me atrapalha muito quando as pessoas chegam nos comentários das minhas coisas, comentando um meme, sei lá, coisa, mano, com nazismo, com piada com gordo, com qualquer coisa que tiver. Se você abrir os meus comentários, você não precisa de mais de 2 minutos pra você achar alguma coisa extremamente problemática. E, assim, isso me afasta de conseguir bom trabalho também. Porque nenhuma marca séria quer se vincular com alguém que faça piada com racismo, com nazismo, com qualquer coisa. Nenhuma marca séria quer se vincular com isso. Verdade, isso atrapalha ela ainda. Você pode ganhar R$1 bilhão fazendo cassino. Nenhuma marca vai querer se vincular com você se você faz piada com nazismo, com racismo, com piada de pedofilia e essas coisas. Então, assim, o meu foco é trabalhar com marca. Eu não posso cultivar essas coisas no meu perfil. Eu apago uma caralhada de comentário. Uma caralhada de comentário. E nem assim... E ainda assim, né? É muito complicado. Então, assim, gente, eu não faço questão nenhuma de ter o público do Yuri me acompanhando, essa parcela que acompanha ele, que faz essas piadas, eu realmente não ligo. Eu não sou uma pessoa que sou apegada com números. Gente, eu não sou nada apegada com isso. Eu, inclusive, tenho vontade de fazer faculdade, sabe? Não sei se eu me vejo trabalhando com internet por todo o tempo da minha vida. Eu já prestei vestibular, já passei, inclusive ganhei bolsa até, porque eu fui muito bem na prova, mas como a faculdade era muito cara, eu não consegui ir, né? Mas eu tenho plano, sim, de fazer uma faculdade e tudo mais. Então, assim, eu não tenho esse problema, esse desespero por número. Se você quiser parar de me seguir, que eu perca 100, 200, 300 mil seguidores, 400, 500, que tenham vindo do Yuri, mas que sejam essas pessoas que fazem piadas desse tipo, eu não ligo de verdade. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu perfil, eu não sou interessada em produzir esse tipo de coisa. Eu não quero nenhum tipo de afiliação com isso, tá? Então, assim, é igual eu disse, né? Se você me segue só por causa disso, você pode parar de me seguir. E, enfim, eu espero que tenha ficado bem claro. Eu não estou com ele, estava com ele por conta de número. Tá vendo? Eu não estou com ele. Pra você ver como é que é foda, mano. Eu não ligo pra isso. Se você quiser parar de me seguir, pode ficar à vontade. Mesmo não estando, ela falou, eu estou. Não é por causa de dinheiro, não tem nada que meu que seja, sei lá, que eu faça... Tipo, não tem... Ela se confundiu, né? Falou estou. Não me dá estou. nada caro, não me proporciona nenhum luxo. Não é por causa de status, porque vocês sabem que eu também não faço muita questão de expor que eu tô com quem eu tô, enfim, eu sou extremamente privada em relação a isso. Eu só estive com ele durante esse tempo porque eu amo muito ele. Não, eu tô falando assim, que ela errou, ela errou pela questão dela ainda querer estar, eu acho. Ela falou, estou com ele, ela foi se corrigiu, falou, estava, entendeu? Ele? É isso que eu quis dizer. Eu tentei muito ajudá-lo a melhorar, mas eu não consegui. E eu não quero mais tentar. Eu quero viver a minha vida e fazer as minhas coisas sem ter esse tipo de desgaste, sabe? E é isso. Ele, só deixando claro aqui, ele não é uma pessoa ruim. Não é uma pessoa ruim. Mas também não é a pessoa que eu conheci. E eu não me identifico hoje em dia com o estilo de vida que ele tem. E eu provavelmente vou entregar esse apartamento e voltar a morar com os meus pais. Porque não sei se ainda faz sentido eu ficar aqui, sabe? Tendo em vista que eu poderia estar com a minha família. Caralho, Então, que merda. é isso. Vocês também não vão me ver falando nada dele. Eu não tenho planos de aparecer em sei lá, com outra pessoa, forçando algum assunto, alguma coisa. Nada disso vai acontecer. Mas é verdade, a gente sabe que não vai acontecer, que ela, quando separou Dura a primeira vez, ela não ficava forçando esse trem. Nem live, nem Instagram, nem nada. Ela nunca foi de forçar. Vou ficar bem quieta aqui na minha. Essas foram as últimas palavras que eu poderia dar sobre esse assunto. E eu vou seguir a minha vida, né? De um jeito, sei lá, que eu acho que tem que ser. E eu espero. Não vai acontecer, gente. Ele não vai parar. Vai. Mas eu espero Ele vai. que pelo menos, nem que seja daqui a uns 30 anos, ele entenda que eu não pedi por nada. Não fazia questão de nada. Eu só queria ser amada da maneira que eu imaginei que eu deveria. E queria poder ajudar ele a melhorar. Por mais chata que eu tenha sido, por mais insistente que eu tenha sido, falando que para de fazer isso, não fala com fulano, não faz isso, não faz aquilo.
foi tudo, assim, pensando em ajudar mesmo. Porque, como eu disse, eu morei com ele. Nenhuma pessoa visitava ele. Nenhuma pessoa falava com ele. Foda. E é isso, gente. Não sei, não tem mais nada pra dizer. Peço desculpa se eu tenho me embolado aí pra falar alguma coisa. Por favor, pelo amor de Deus, me deixem seguir a minha vida em paz. Eu sei que eu tô na internet, eu vou tomar muito chapisco. Esse negócio pode ir pra uma bolha errada de pessoas que vai me xingar e vai caçar um monte de coisa pra falar de mim. Então, assim, gente, desculpa se eu passei uma impressão de ser alguém chata. Eu eu fiquei muito ranzinza, assim, porque, enfim, é uma situação meio triste, né? Mas eu vou melhorar e é isso. Eu só peço um pouco de paciência e eu vou seguir a minha vida aqui. E essa live não é monetizada. Eu não trouxe isso pros meus stories porque eu não queria que mais pessoas do público dele fossem lá e me seguissem. Não queria isso. Eu vou deixar essa live aqui, eventualmente em algum momento eu vou apagar ela. E eu não tô fazendo isso pra chamar a atenção pro meu canal de live. Eu não vou fazer live também por um bom tempo. Eu só vou tentar organizar minha vida nesse momento. E talvez eu poste alguma coisa assim no Instagram, porque eu vou ter que me desvencilhar um pouco desse público, né, que consome as minhas coisas sem querer, porque eu não pedi isso. Mas enfim, é isso, gente. Vou fechar a live aqui, já falei demais. Enfim, desculpa aí se eu enrolei demais, enfim, tchau. Véi, em cima do que eu conheço o Yuri, em cima do que eu converso com o Yuri, ele já me falou algumas vezes que ela ficava putaça quando ele apostava mesmo. E ela falava pra ele, tentava ajudar o máximo possível. E dava pra ver em algumas conversas que... É porque assim, o viciado ele quer parar, né? Mas não consegue. Todo viciado ele quer parar, mas não consegue. E ele evitava, às vezes, até... Sei lá, que ele falava que queria ir pro cassino, mas não ia porque ela ia brigar, que ela ia ficar com raiva. Mas não falando que ela tava errada, né? E, tipo assim, ele falando que ela tentando cuidar dele nessa parte. E assim... Ele... Se ele perder a Raja, vai ser difícil ele arrumar outra igual. Porque a Raja é muito nova e a Raja tem uma mentalidade fodida. Não já perdeu não, chat. Não já perdeu não. Vocês é imaturo também, vocês não entendem muito da vida, mas não já perdeu não. Eu tô falando que ele não perdeu, você sabe por quê? Porque dá pra ver na cara dela que ela gosta dele. E ele só precisa fazer uma coisa. Uma coisa, só precisa mudar uma coisa. Só uma coisa. Ele só precisa não amar, que amar ele ama ela, mas dá a atenção que ela merece, só. Ele só precisa fazer isso, mais nada. Porque se ele dá atenção, quando eu falo dar atenção não é, mano, se o cara é viciado, beleza. Não é ele parar de jogar 100%, mas ele saber conciliar essa parada, entendeu? Priorizar a Raja do que a aposta ou amigos. Porque assim, ninguém pode priorizar amigos quando você tem uma pessoa que você ama do lado. Você tem que estar assim com seus amigos, você tem que apostar, você tem que ter seus momentos. Isso é certo. Mas ele tem que saber organizar a vida dele pra quê? Pra ele estar a hora dos amigos dele e ter a hora com a mulher dele. E acabou, mano. E acabou. E ele não vai achar outra igual. Não vai achar. E assim, muito difícil, velho. Não vai achar. Principalmente da idade dela. Porque eu não sei quantos anos a Raja tem. A Raja deve ter o quê, chat? Uns 24 anos? 24 mais ou menos? 23? Deve ter por aí, né? 22, 23. Não acha. Uma mina hoje com 22 anos, pra ela ser cabeça, meu irmão, é difícil. É muito difícil, é muito difícil. E ela dá pra ver que ela é cabeça. E ela é. Porque eu já conversei com o pai do Yuri, eu já conversei com o Yuri, e eles falavam que ela era. Então ele vai ter que repensar a vida dele, senão ele tá fudido. Mas é isso, né, mano? Cada um sua vida, cada um sabe o que faz. A gente só sabe o que acontece quando você tá junto, quando você tá dentro de casa com a pessoa. E não é algo que eu acho que cabe a gente falar o que ele deve fazer ou não. Isso é a escolha dele.